Galera, hoje vamos falar de um recurso que já está disponível e em um tempo já chegou para os drivers das placas GeForce e que talvez algum de vocês não estão usando e que pode ser bem útil dependendo dos games que vocês jogam. Nós vamos falar aqui do Ultra Low Latency, ou uma tradução por minha conta aqui, é latência ultra baixa, que está disponível através do driver GeForce, já faz algumas versões e que alguns de vocês talvez ainda não tenham habilitado. É daquelas atualizações ou modificações que estão entre as minhas favoritas, porque você ganha performance sem ter que mexer em nada no seu hardware, não vai precisar fazer nenhum upgrade, vai estar disponível para a maior parte das placas da linha GeForce. Ele funciona da seguinte forma, ele é uma otimização buscando tornar os jogos mais responsivos. O que acontece? Você sempre tem um atraso quando você está jogando. O quadro que aparece na sua tela, quando você está aí numa partida competitiva, tem um atraso da renderização do CPU, da GPU, da latência da própria tela para te mostrar essa nova informação. Então, você sempre tem um atraso na informação que você está olhando. Só que, dentro do possível, os fabricantes vêm trabalhando para reduzir esse tempo de atraso. E o Ultra Low Latency é uma tecnologia que tenta reduzir isso, fazendo otimizações na ponta do driver da NVIDIA. Ele funciona da seguinte forma, ele trabalha com, você tem, quando está saindo um frame aí na sua tela, você tem primeiro um trabalho do processador, que tem que juntar todos os recursos necessários e precisa preparar o quadro, manda as informações para a placa de vídeo e a placa de vídeo processa. E nesse intervalo, o processador está lá já se preparando para mandar o próximo quadro. O Ultra Low Latency tenta reduzir esse tempo ao tirar algumas coisas do caminho. A primeira delas é a questão de buffer. Às vezes o processador trabalha com buffer, começa a preparar mais de um quadro e deixa isso pronto para a placa de vídeo e cria uma fila. Isso é o que muitos jogos já têm implementado. Já tem alguns games que têm esses modos de latência mais baixa. Por exemplo, o Battlefield você pode desligar a renderização de quadros futuros. Então é uma coisa que você pode fazer via driver, mas baixar para o modo de baixa latência, isso alguns games competitivos já estão de olho e já estão implementando no próprio game. O Ultra Low Latency ele trabalha com uma outra situação. Quando você tem uma diferença de performance, que normalmente a maior parte dos jogos você tem uma diferença entre o tempo que leva o processador e o tempo que leva a placa de vídeo, ele tenta otimizar isso para fazer a imagem ser a mais recente possível. Esse modo vai impactar principalmente quando você tem um desequilíbrio em favor do processador. Então, um game que você está em poucos milissegundos o processador já fez a sua parte e a placa de vídeo leva mais tempo para fazer. Se você já viu vídeos aqui no Adrena, é aquelas situações em que o processador está 20% de uso e a placa de vídeo está 99% de uso o tempo todo. Então quer dizer, o processador termina o trabalho dele muito cedo e envia para a placa de vídeo. E a placa de vídeo que vai precisar de muito mais tempo para terminar esse quadro. Então, o que faz o Ultra Low Latency? Ele passa a otimizar para que o processador não faça esse quadro com muita antecedência. Então vamos imaginar o seguinte, imagina que seu processador leva 4 milissegundos para preparar um quadro e a sua placa de vídeo precisa dos 16 milissegundos, que é o tempo que a gente gasta para ter um vídeo fazendo 60 quadros por segundo. O driver vai tentar otimizar isso para que o processador não faça com muita antecedência o quadro. Então ele vai gastar os seus 4 milissegundos para fazer o seu quadro, quando já está quase na hora da placa de vídeo começar um novo quadro. Isso faz com que, quando esse quadro foi feito há menos tempo pelo processador, isso quer dizer que o resultado final é que você reduziu alguns milissegundos de atraso. Então, dentro do possível, você reduziu a diferença entre quando o quadro começou a ser feito pelo processador e quando você enxerga ele. Isso é uma situação que a gente chama de... só vai ter um impacto notável, então, em cenários que chamamos de GPU bound, ou seja, limitados pela performance da placa de vídeo. Na situação oposta, quando o processador está limitando a performance do sistema, é algo que vocês vão ver em situações como CSGO, games que têm um peso muito maior no processador para atingir altas taxas de quadro, não faz tanto sentido ligar esse recurso, ele não impacta, porque no fim das contas não tem muito o que otimizar no trabalho do processador. Esse é o trabalho que está sendo mais longo, a placa de vídeo não é quem está atrasando o processo, então não adianta você mudar o timing da placa do processador em relação à placa de vídeo para conseguir mais performance. No cenário ideal, você liga esse recurso e vai ter ganhos de latência, de resposta, né? O jogo vai ficar mais responsivo, em games rodando aí entre 60 e 100 quadros, principalmente, e quando a sua placa de vídeo é o cara que está impedindo o seu PC de ter mais performance. Você pode, por exemplo, reduzir a resolução do game para ver se sobe os FPS. Se isso aconteceu, está bem claro que é a sua placa de vídeo que está limitando a performance do seu sistema. Para ligar não é muito difícil, então você pode vir aqui, clica com o direito aí no seu desktop ou acessa de outra forma aí, se tiver o painel de controle da NVIDIA. E dentro dele você vai encontrar nas configurações 3D essa configuração. Você pode fazer esse ajuste aqui, em gerenciar as configurações em 3D e pode vir aqui
E temos aqui o modo de latência baixa, que no momento está desligado aqui por padrão, ele está assim. Você pode habilitar o modo ligado, que é o que vai reduzir o buffer, vai reduzir o número de quadros que estão ali disponíveis, que o processador deixou pronto para depois passar para a placa de vídeo. Então esse é um modo que você pode habilitar aqui também, mas tem muitos jogos que já estão habilitando isso. Eles, dentro do próprio jogo, você já está recebendo esse recurso. E o modo Ultra, que é o que a gente está falando aqui, esse é o modo que vai tornar o jogo mais responsivo se a sua placa de vídeo é o seu limitador. Como é uma atualização, é algo que está disponível no driver, recomendo você testar. Isso tende a aumentar um pouquinho a carga em cima do processador, porque o processador já não vai ter todo aquele tempo disponível para fazer o quadro. O driver vai tentar pôr ele na pressão para que ele entregue só na hora certa. Então, pode ter um aumento no uso de processador. Então, testa, liga esse modo e vê como é que fica o jogo, se ele fica mais responsivo. Basta você fechar o jogo, desligar e abrir o jogo de novo, você pode comparar essas duas coisas. Então, se você está sentindo um pouco de stuttering, que é aquelas micro travadinhas, você está sentindo que o jogo não está mais fluindo tão bem quanto antes, é só vir aqui e desligar. Lembrando que se você quiser habilitar, você pode também mudar por jogo. Então, eu estava aqui na interface configuração global, isso vai ligar esse modo em todos os softwares. Você pode vir aqui configuração por programa, e aí você pode acrescentar qual você quer, e aí você pode fazer cada jogo ter uma configuração. Se você quiser testar em um jogo específico, você pode ligar somente nesse jogo específico. E aí você tem um ajuste mais adequado dependendo da situação. Outro detalhe é que o modo de latência ultra baixa, ele também não está disponível para todas as APIs. Ele trabalha em APIs como DirectX 9 e DirectX 11. Isso porque em APIs de baixo nível, que a gente chama, como é o caso da Vulkan, como é o caso do DirectX 12, os desenvolvedores têm aquele acesso mais próximo aos recursos de hardware, então é o software, é o programa que vai ter controle sobre todo esse processo de buffer, de preparação de quadro, de envio para a GPU, então o software tem controle sobre isso. A NVIDIA implementou nesse cenário aqui, em que a gente tem o driver podendo interagir mais e podendo interferir mais ainda nesse processo. Então games como DirectX 9 e DirectX 11 tem suporte, e aí a lista é extensa. Nós temos games como, por exemplo, o Apex Legends vai ter suporte a esse recurso, CS também, mas o CS é um jogo normalmente CPU-bound, ligado à performance máxima do seu processador. Mas tem alguns games competitivos que você pode habilitar esse recurso e testar, ver se o jogo fica mais responsivo. Você vai ter alguns milissegundos. De acordo com os testes internos da NVIDIA, a gente pode ver um ganho até de 33% em alguns cenários, nos melhores cenários que eles testaram. Então você consegue reduzir em alguns milissegundos o tempo de resposta e, quando a gente está falando em games competitivos, definitivamente reagir alguns milissegundos antes pode ser a diferença entre você ter dado o tiro primeiro ou depois. Galera, para mais vídeos sobre hardware e testes aqui da Adrenaline, é só você assinar o canal, que vocês ficam sabendo quando a gente tiver um novo conteúdo no ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!